Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Peço um tempinho para orar pelo irmão Gerson. Amém. Ele pediu oração. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Eu desejo do teu servo, Sim, a sua casa. Sim. Eu continuo abençoando cada um de nós. Sim, Senhor. Desse viver da vida da igreja. Amém. Nós possamos, Senhor, receber a tua palavra. Sim. Um coração de aceitação. Sim. E unge nossos ouvidos para poder entender Sim. e compreender qual a tua vontade Amém. em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Oh, Senhor Jesus. A palavra da semana é a palavra do nosso alimento diário. O zelo pela casa de Deus. Amém. Irmãos, vamos ficar perguntando o zelo pela casa de Deus. E por meio da palavra entendemos que a casa de Deus somos nós. Amém. Santuário de Deus. Amém. E por ter esse zelo, o Senhor tinha um zelo pela casa de Deus. O Senhor tinha um zelo pela igreja. A edificação da casa de Deus. Amém, irmãos? E ele começa a lhe mostrar o primeiro milagre que Jesus fez lá em Canaã. E como sabemos, irmãos, o vinho, a água que ele transformou em vinho, eles creram porque eles viram. Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Amém. E nós não precisamos ver para crer. Primeiramente, nós temos que crer. Isso é fundamental, crer. E eu tenho batido muito e perguntado muito sobre crer. Irmãos, crer vai além do que eu acreditar. Nós podemos viver uma vida acreditando, mas pouco crendo. O reino é para os que creem. Creem na palavra. Amém. Creem nos apóstolos. Amém. Creem naqueles que Deus colocou à nossa frente. E a gente viu essa semana que ali no Pensador Santos, não foi? Eles creram de uma forma, irmãos, que quem estava falando era o próprio Deus por meio do homem. Amém. Mas não era qualquer homem. Era o homem escolhido por Deus. Amém. Irmãos, temos que crer Amém. que tem um homem, uma boca, falando por Deus nesta era. Amém. E não é qualquer palavra. É a palavra profética. É a palavra que está dando a direção para que nós possamos, irmãos, há muito tempo temos ouvido falar do galardão. Os 1000 anos com o 100. Irmãos, tem que crer. Amém. Tem que crer que há um lugar. Temos que crer de uma forma mais intensa. Que essa palavra possa nos governar. Amém. E aqui, quando ele fala de Canaã, tem um ponto interessante, que se nós não convidarmos o Senhor para o nosso casamento, ou o nosso viver, ou o nosso relacionamento, com o tempo, irmão, esse vinho, ele perde a sua saúde, perde o prazer. E não é diferente se nós não estivermos numa vida de festejar. Amém. O Senhor quer festa. Amém. O Senhor quer que nós vivemos alegres a todo tempo. Amém. Como ficar alegre a todo tempo? Nosso viver normal não consegue. Na nossa natureza humana não consegue. Mas quando Cristo, que é o Senhor Jesus, é esse que vinha, Amém. aí sim
Até numa reunião dessa tem que ter alegria. Amém. O alimento diário fala disso, né? Ele diz que a nossa vida, irmão, tem que ser cheia de alegria. Isso só acontece quando Cristo está no nosso viver. O que é real? O que é aparência? Irmãos, está tão pertinho uma da outra. Se nós não tivermos discernimento, nós vivemos uma aparência. E sabe o que acontece com a aparência? Muitos disseram que tinha uma visão da igreja. Aparência. Porque se tivesse a realidade da vida da igreja, irmãos, passaríamos por todas as etapas. Quando a porra sobe, desce. Eita, está fervendo, está pegando fogo. Está fraquinho, mas eles estão ali. Permanece. Eu entrei na vida da igreja sabendo que não seríamos milhares. Não. Entrei na vida da igreja sabendo que éramos um pequeno rebanho, que tínhamos a comissão de pregar o Evangelho do Reino para todos, até que o Senhor voltasse. Amém. Irmãos, quem tem essa realidade, sabe que uma reunião dessa não é preciso estar cheio para ter alegria. Não é preciso estar totalmente para ser uma festa. O alimento diário diz que a festa do Senhor é paz, alegria no Espírito. No Velho Testamento era comida, era bebida à fartura. Mas a festa do Senhor não é esta. Não é para ter cachorro quente, bebidas, Cordeiro assado, né? cordeiro assado. Não. Essa alegria tem que jorrar de nós no Espírito. Amém. Então aqui, nesta festa, como a gente já sabe, já fui muito deputado aqui, transformou aquela aula, colocou nas talhas, e o mestre de sala, que era um cara experiente, sabia se o vinho prestava ou não prestava. Irmão, para nós, não é necessário a gente ver para crer. Nós temos que crer na palavra e ela vai acontecer. Amém. E tem acontecido no nosso meio. Amém. Não é? Ó Senhor Jesus. Agora vamos falar do seu. Quem está comprometido em zelar pela casa do Senhor? Amém. O Senhor deu um exemplo. Ele entrou ali, estava uma bagunça. Estavam vendendo, estavam montando dinheiro ali. Foi a primeira vez que o Senhor se irou, quando viu aquela situação, né? E ele conta a história. Irmãos, quando ao ser pela casa do Senhor, não o tempo físico, mas o tempo divino. Como nós temos, irmãos, que nada contamine esse tempo, que nada entre e destrua esse tempo, que somos próprios nós, a habitação de Deus. Amém. Nós temos que fechar. Não, aqui não entra nada. Fechar as brechas. Fecha as brechas. Não permite. O inimigo está batendo aí na porta direto. Ah, aqui eu não entro. Eu vou arrodear. Vou para a cozinha. Vou para a sala. Eu escutei ontem um bar perguntando para mim que existia um jovem muito fervoroso que estava ali já auxiliando o pastor. E ele na sua casa, ali no sofá, ele sentiu a presença do Senhor no sofá. Como se eu sabia de tudo, escutou a porta batendo. Era o inimigo querendo entrar. E dizia, eu vou entrar. E ele voltava. E não permitia. Irmão, sabe o que era? Eu entendi para mim que ainda há brechas no nosso viver que precisam ser fechadas. Verdade. Em outras palavras, o irmão está falando que a gente tem que ser totalmente preenchidos. Pelo Senhor. Toda a área do nosso viver tem que ser preenchido com Cristo. Amém. Com a palavra. Amém. Porque se dermos brecha, vai fazer zoada. E muitos vão desistir. Porque deram brecha Verdade. a outro falar. Né? Uma experiência de semana. Que mal há
Em ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então invoca, ó obra da carne. Senhor Jesus. Irmãos, temos que entender que como estamos cheios, nós liberamos espontaneamente. Nós gritamos ao Senhor Jesus. Amém. Em todo canto que você estiver, somos reconhecidos porque invocamos o nome do Senhor. Amém. Aí ele diz aqui, irmãos, no trecho, no separei de salva, depois Renato vai complementar tudo, o Carol Temático é ele. Na concepção de Deus, o templo é o lugar da criação divina no meio do seu povo. As festas indicam o desejo dele em que Cristo, sua obra, proporcione e desfruta da alegria do Pai. Isso significa que a obra de Cristo deve resultar em justiça, paz e alegria para o seu povo, permitindo assim que seus filhos festejem. Esse festejar não apenas une o povo de Deus, mas também estabelece uma comunhão agradável entre Deus e o seu povo. Amém. Vou complicar. Ó Senhor Jesus. Amém. Quem você tem convidado? Quem você tem convidado? Irmão, para participar da sua vida. Nós temos que pensar muitas vezes. Eu vi uma irmã, muito tempo de vida cristã, afastou-se por alguma coisa. E ela saiu lá da congregação dela. E ela tem uma voz tremenda. E ela começou a cantar, as pessoas, vai, canta. E ela cantou no celular uma música que toca nas mídias mundanas e recebeu um aplauso. Recebeu um grande aplauso. E eu lembro isso aqui, disse, nossos pés é para sair. Amém. Nossas mãos é para ser. A nossa voz. Eu passei isso para ela. E ela disse, misericórdia. Misericórdia. Até que ponto hoje nós estamos servindo e o zelo pela casa do Senhor, dentro da moradia do Senhor? O que é que está entrando em nós? O que é que está permitindo nos contaminar? Irmãos, o inimigo é muito astuto. Astuto ao ponto de eu sentar e dizer, rapaz, tem muita área que eu preciso preencher com a palavra. Muitas vezes nós esperamos sair da reunião para satisfazer, ter prazer nas coisas, irmãos, do mundo disfarçadas. Não é? Não sei quanto a vocês, mas poucos dias eu saí de uma reunião cheio de chegar lá fora, ter a vontade de falar às pessoas aquilo que eu desfrutei. Porque meus pensamentos já estavam nas outras coisas. Vocês estão entendendo como tu é astuto hoje, o mundo é tão forte é sobre nós, e é necessário, se nós não fazermos. Quando diz que o irmão não espera ser Pedro não espera ser arrebatado em vida, irmãos, isso é uma fé muito grande. Amém. Eu estava escutando hoje, isso, a televisão e estava a denominação de cada um falando, e não pastor que todos nós, nenhum irmão vai ter que morrer. Né? Ele falando de uma forma tão forte que ele ia morrer, ia ressuscitar, e todo mundo se tornaria, e ninguém, todo mundo tinha que passar pela morte física. E eu escutei nas mensagens de Pedro, não, porque está escrito, não serão arrebatados ainda vivos. E eu estava dizendo, eu quero ter 10% dessa convicção. Amém. 10% dessa convicção. Porque se ele vier amanhã, eu quero ter 10% feito o que ele falou. Amém.
prega, está na obra, invoque o nome do Senhor, cuide. Porque nesse dia, irmãos, eu oro muito para não ser deixado. Senhor Jesus, se Ele vier nesse tempo ainda, porque está escrito que essa geração não passará, e a gente tem que crer. Amém. Uma geração é 1000 anos. É isso? Falta pouco para 1000 anos. Para se completar o ciclo de 1000 anos. Né? Falta pouco. Verdade. Então, irmão, nós temos que crer e não andar nessa. Eu preciso saber que eu sou santuário, templo do Espírito Santo. Amém. E se eu não zelar por esta casa, que é o meu Espírito, alguém vai destruir. E o Senhor destruirá aquele que destruir. Amém? Vou ler com os irmãos. Isso é o templo do Senhor. Olha, não sabeis que sois vós santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, que somos nós. Somos nós, o santuário de Deus. E é sagrado. Nós somos sagrados. Não é verdade? Você é o templo de Deus. Amém. Estou falando de Primeiro Coríntios, aí como você está lendo aí? É 1 Coríntios 3, 16 e 17. Aí o Pedro diz aqui, irmão, em letras: você é o templo de Deus, o lugar onde Deus quer habitar. Deus habita em você e, portanto, não permita que nada destrua ou contamine este corpo. Ó Senhor Jesus, não permitamos que nada contamine esse templo, pois ele é a habitação de Deus do Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Romanos diz: vós, porém, não estáis nas carnes, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, não pratiqueis nem andeis na carne, ou em si mesmo, ou pensando que eu posso, que eu faço. Verdade. É o que o Senhor está falando para nós. Nós estamos num tempo que, se nós não cuidarmos, nós andamos em nós mesmos. Verdade. Verdade. Quando o enviado puxa aqui, a nossa orelha, ele diz assim, ó, e olha que tem muitos desse conceito, que diz assim: você é templo de Deus, e o Espírito de Deus que habita em você. Se dissermos, não tem problema. Se de vez em quando é pecar, não tem problema não. Errar ou viver em prostituição, em contaminação. Não. Você não pode contaminar esse corpo. Você não pode mais contaminar esse corpo. Mas deve ter o mesmo zelo que Jesus tem pelo templo. Como o templo de Deus, minha boca é para invocar ao Senhor Jesus. Amém. Como boca. Meu coração é para amá-lo. Meu corpo é para servi-lo. Meus pés são para ir às ruas e pregar o Evangelho. Amém. Minhas mãos são para servi-lo. Meus olhos são para ler a imersão da palavra. Amém. Vamos usar em nosso corpo como santuário de Deus, seu templo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, convidar Jesus para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para o nosso viver na vida da igreja, é festa. Agora me já disse, nessa era, nós vivemos em festa, viveremos futuramente na festa do Cordeiro. Amém. Amém? Aleluia. Aí ele diz assim: mas quem está praticando isso? Ó Senhor Jesus, olha, convidemos quem tem isso, quem tem desfrutado da palavra e a tem praticado. No nosso viver, quem está nesse? Os adolescentes, que são simples e obedientes. Também nossos jovens, os capitães e as tropas.
Peçamos ajuda aos cooperadores da região, para que, com a presença deles, a situação da igreja e da região melhore. O governo da igreja de Santa Rita teve uma grande evolução. Nós sabemos disso. Mas, graças a Deus, irmãos, primeiro pelos jovens que saíram daqui da igreja de Santa Rita e migraram para a Serra. Mas também pelos nossos velhos, não, né? Pelos nossos maduros, né? Que se permitiram, irmão, ser conduzidos por esse falar e por esse mover. É isso que tem que acontecer, irmão. Esse não fala que somos os Josué e Caleb, de muita idade, mas com espírito renovado. Amém. Então, graças a Deus, irmão, por essa palavra, eu sei que quem ia falar mais era o Jéssica, né? Aí eu disse, não, Jéssica não veio. Eu disse, agora está só isso mesmo. Entendeu? Então, para fechar no domingo, vou ler aqui com vocês qual o sentimento do irmão quando ele diz assim: qual a sua prioridade? Prioridade é algo único, não existe prioridades, e sim prioridade. Eu já escutei muitas vezes, minha prioridade não é essa, por demais. Primeiramente eu vou resolver isso, para depois eu me reunir, para eu voltar à conversa. Então, não, sua prioridade não é a vida da igreja, sua prioridade são outras coisas. O irmão diz aqui, vou ler o domingo, irmão. Precisamos ter o mesmo zelo que Jesus tinha pela casa de Deus. Ele havia recebido a incumbência do Pai, enquanto não a cumprisse, não descansaria. Ele edificaria a sua igreja. Mesmo que os ataques inimigos venham, nada impedirá Jesus de edificar a igreja. Amém. Não tem ninguém que pode atacar, mas o Senhor vai edificar. Amém. E Ele vai usar o que Ele realmente sabe. Essa mesma determinação, esse mesmo zelo deve encher o meu coração e o seu. Vamos edificar a casa do Senhor? Amém. Nada pode impedir, nem o filho que acabou de nascer, nem o casamento que será realizado na semana que vem, ou o trabalho pendente. Nada pode impedir. Nada deve ser mais importante do que isso, porque a igreja faz parte de Cristo. Se a responsabilidade pela igreja foi entregue pelo Pai a Cristo, então é também nossa responsabilidade. Por isso, quando partiu, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto vai descer para toda a nação. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Amém. Isso é importante, né? E às vezes a gente fraqueja, muitas vezes a gente pensa que está sozinho, principalmente quando vai sair na pregação. Tem hora que você não, né? Então ele diz assim: toda a autoridade foi dada à nação. Não deixou sozinho. Por ser zeloso, ele disse que estaria conosco todos os dias por consumação do século. Quando saímos para pregar o Evangelho, ele está conosco, porque ele tem zelo e nós também temos zelo pela casa de Deus. Quero colocar zelo, determinação e fogo no seu coração. Nada é mais importante do que a responsabilidade pela casa de Deus. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ficar por aqui, né? Então, irmãos, ainda há frio na barriga. Por embaixo, gente. Quase.
irmãos? Eu queria só complementar aqui que como o Sérgio falou, hoje a ação ia pegar um em casa, ficou de mim, né? E só assim, externar para os irmãos o sentimento aqui da palavra, né? Que o Sérgio compartilhou. O Senhor tem uma promessa, irmãos, amém? Amém. Vocês querem a promessa de Deus? Não? Amém. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Amém. Amém? E quem é a igreja? De Deus. Ele não é de nenhum homem, ele tem essa consciência. O Senhor comprou, como diz lá em Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo teve comunhão com os presbíteros de Éfeso, ele falou: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. Amém. Agora ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, amém? Então o irmão fala para o irmão, fica tranquilo, a igreja é de Deus, amém? Muitas vezes vem, está forte, né? O barco está ali, a tempestade, mas olha, fica tranquilo, o barco não vai afundar. Amém. O Titanic afundou, não é verdade? Qualquer outro barco afunda, mas a igreja jamais vai afundar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque a igreja é na coluna e base na verdade. Amém. A igreja é onde tem a realidade da palavra. Amém? Então, no capítulo, o Senhor mostrou em Mateus 16 que Ele edificaria a sua igreja. Por mais que o Hades tente soprar, mas o inimigo não vai, irmão, vencer. Amém? Aquele que venceu está na igreja. Amém. Ele está andando agora nessa reunião. Amém. Ele está olhando para nós, como você está na reunião, né? O Senhor está passando nos candelabros de ouro. Ele está andando em todas as igrejas da terra. Amém. Amém? E aí, o inimigo aqui, Neemias, vamos ver Neemias aqui, capítulo 4. Ele fala aqui no capítulo 4, versículo 1, fala assim, ó. Neemias 4, 1 fala assim, ó. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Por quê? Jerusalém ela estava desolada, as portas estavam queimadas, ali entrava e saía quem bem queria, o pessoal achou o inimigo, entrava lá no meio, os Sanbalá, os Tobias entravam ali, né, para trazer tumulto, trazer ali divisão. Mas aí o Neemias percebeu que precisava levantar os muros para a proteção da cidade, amém? E quando ele resolveu edificar, o inimigo falou: peraí, não é assim não, né? Não é verdade, irmãos? Mas aí o Senhor usou Neemias e Neemias passou a edificar, e eles se indignaram, os que estavam na oposição. Aí o versículo falou assim: então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? O que esses irmãos querem na rua Doutor Sobral Pinto, número 72, esses irmãozinhos, esse pouquinho aí, vai fazer o quê? Quem são esses irmãos? Não tem quase ninguém reunido lá. O inimigo faz assim, ó, esses fracos judeus. Mas o irmão fala assim, ó, fala que você é forte, fala. Você é forte. Porque a palavra de Deus, fala, porque a palavra de Deus permanece em vós. Amém? Amém. Então ele começou a questionar, né? Que vão sacrificar, tal, darão cabo num só dia, né? Estavam com ele Tobias, versículo 3, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derribará o muro. Ou seja, se ele ficar o muro, passar a raposinha, vai derrubar o muro. Mas, irmão, graças a Deus que nós temos Neemias, um homem de oração. Amém. Fala para o teu irmão: Deus quer fazer de você um homem de oração. Deus quer fazer assim, graças. Aleluia! Ouça nosso Deus. Fala comigo: ouça nosso Deus. Pois estamos sendo desprezados. Aquele grupinho vai para frente, nada, não vai sair daquilo. É assim que fala. Mas não tem problema, irmãos. Nós temos que crer que Deus está nos comando. Amém. Amém? Amém. Caia o seu orgulho sobre a cabeça dele e faça que seja um despojo numa terra de cativeiro. Aí ele começou a orar uma oração de autoridade. Irmãos, a igreja ela tem autoridade. Amém. Para ligar os assuntos da terra ao céu. Tem coisa que só Deus pode resolver. Nós sabemos o vendaval que nós passamos aqui,
mas quem que resolveu foi o Senhor. Amém. Não teve a ação da mão do homem. Foi Deus purinho, como Deus disse à vista, né? Amém? Amém, irmãos? Amém. Estamos aí com muita luta edificando. Amém? Amém. Aí vocês falam assim edificamos o muro e todo o muro se fechou. Amém? Vamos fazer de colaboração. Vamos tapar toda a brecha, irmão. Não vamos deixar o inimigo entrar no meio da vida da igreja. Né? Nós vamos tapar todas as brechas. Amém? Até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Fala para o irmão, você está disposto a trabalhar para a igreja, né? Vamos edificar a igreja, amém? Amém. Vamos edificar a igreja, irmãos? Amém. A igreja é de Deus, mas Deus quer você cooperando com Ele. O inimigo também quer alguns cooperando com Ele. O inimigo também tem uma obra. Ele também está fazendo uma obra. Mas Deus quer que você faça a obra dele. Amém. Né, irmã Jesus? Amém? Amém. E aí no versículo 7, né, mas ouvindo, Sanbalate se opuseram novamente, né? Aí no versículo 10, fala assim, irmãos, no 8, fala assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo, ele quer confusão, mas o Senhor, ele quer edificação. Amém. O inimigo quer a divisão, mas o Senhor quer a edificação. Amém. Então todos se juntaram de comum acordo, juntaram força para atacar Jerusalém. Mas Jerusalém, irmãos, é a cidade amada por Deus. Amém. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Amém. Quem ataca a igreja, ataca o próprio Deus. Verdade. Quando Paulo levou as cartas para o sacerdote, eu vou prender, eu vou matar, e foi para lá, Deus derrubou ele por terra, ele ficou cego, humilhou ele. Ele falou: Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas espera aí, eu estou perseguindo esse grupo de crentes, como Horácio falou agora, como um pequeno rebanho, mas um pequeno rebanho está fazendo estrago no reino do inimigo. Senhor Jesus. Então ele estava perseguindo quem? A cabeça estava no céu, mas o corpo está na terra. Irmãos, creia, Deus está no comando da sua igreja. Amém. Aparentemente, às vezes, como a gente vê situações, mas não olhe para isso, olhe para o Senhor. Amém. Olhe para o autor e consumador da fé, amém? Amém. E aí no versículo 9, olha só, veio trazer confusão. Aí no versículo 9 fala assim, ó, 4, 9. Aí no versículo fala assim: porém nós brigamos, estamos lutando por isso, por aquilo, é isso? Não. O Nós que oramos. devia ser? Amém. Porém, nós oramos O nosso ao nosso Deus, e Pusemos como guarda proteção, contra ele pusemos de guarda contra ele de dia e de noite. Então nós não vamos brigar com ninguém. Irmãos, às vezes eu vejo, até mesmo na rede social, os irmãos ficam ali, irmãos, não vamos jogar pedra em ninguém. Deus, tudo no dia do seu tribunal vai esclarecer tudo. Verdade. Não vamos ficar lutando, brigando. Irmãos, eu encontrei com um amado irmão, muitos anos. Conheci ele mais ou menos uns 29 anos. Não quis mais ficar no nosso meio e tal, né? Mas quando ele me viu no restaurante, eu percebi que mas eu fui lá dar um abraço nele. Porque ele não é o meu inimigo. Ele é o meu irmão que Deus comprou com sangue. Amém. Então qualquer um irmão, se olhar para mim, eu cumprimento, eu falo. Porque eu não estou aqui para levantar bandeira de ninguém, mas eu estou aqui para levar a palavra do Senhor adiante. Amém. Levar a missão da igreja. Amém? Eu quero ler um versículo para vocês que domingo, eu quis ruminar, mas estava muito em cima da hora e já vamos ter tempo de ruminar esse versículo. Então aqui, 2 Crônicas 11. Quero ler com vocês aqui, 2 Crônicas 11, versículo 4. Versículo 1. 2 Crônicas 11, 1. Ele fala assim, ó Senhor Jesus, fala assim, ó, que Deus proíbe que Robão peleje contra as 10 tribos. Ele fala assim, ó, capítulo 11, versículo 2 Crônicas, acharam? Todos acharam? Ou ainda não? 2 Crônicas, depois de 1 e 2 Reis. Antes de Neemias, né? Antes de Neemias. 2 Crônicas fala assim, ó, versículo fala assim, ó, vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim,
180.000 escolhidos descem para a guerra. Quantos habitantes tem a população? Santa Rita tem quantos habitantes? Tem 130 mil, sabe? 150? Nós temos. Já chegou isso? Pronto. Porque tem muitas metrópoles. Então, aqui, ó, 185, tem muitas cidades aí que não tem esse número de pessoas, né? Muitas no Brasil, né? 185.000 homens descem a guerra. Não era qualquer um, eram pessoas que sabiam lutar, que sabiam empunhar uma espada. Então ele convocou todos esses homens, sabe para que orar? Para guerrear contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Roboão, nós sabemos que ele era filho de Salomão. E ele não fez o bom reinado. E ele quis atacar Jeroboão. E no versículo 2 fala assim, ó, porém veio a palavra do Senhor a Semaías. Amém? Porque a palavra sempre vem na hora certa, irmãos. Amém. Quando vocês pensam que tudo está acabado, mas chegou o profeta de Deus, chegou o falar vivo do Senhor. Amém. Então, assim, esse profeta só veio uma vez ele, ó, na Bíblia, Semaías, né? E ele fala, homem de Deus. Amém? Como o Sérgio falou, homem de Deus. É um homem, mas está sendo usado pelo Deus. O Senhor está usando ele como canal, né? Então ele fala assim, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, e de Judá e a todo Israel, e Benjamim, dizendo, vamos ler comigo, versículo 4, ler junto, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, cada um volte em paz para a sua casa. Então o que o Senhor está falando para ele assim? Roboão, você não vai atacar. Amém? Então nós não vamos atacar ninguém, amém, irmãos? Amém. Nós temos que voltar em paz para a nossa casa, porque nós somos povo de Deus. Então ele falou assim, ó, você não vai atacar, você vai voltar em paz para a sua casa. Amém? Porque eu é que fiz isso. Espera aí, irmão. Foi Deus que fez isso? Ele rachou as tribos, o reino do norte, o reino do sul, 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. Que negócio é esse? Mas o Senhor falou que foi ele que fez. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu é que fiz isso. Vocês não vão atacar porque eu que fiz isso. Então a nossa posição, já fomos atacados no mundo, mas não revidamos nenhuma vez. Não fomos tirar satisfação com ninguém. Tudo deixamos na mão do Senhor. Amém. Porque é o Senhor que faz todas as coisas. Amém. Amém, irmãos? E aí ele fala assim, porque eu que fiz isso? E obedecendo eles a palavra do Senhor. Fala para o teu irmão, vamos obedecer a palavra do Senhor. Fala assim, ó, não é a palavra do Pedro Gomes, é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Porque ele fala a palavra do Senhor. Amém. Quando você obedece para quem está falando, você está obedecendo o Senhor. Sim. Amém, irmão? Amém. Então ele fala assim, ó, e desistiram de subir contra Jeroboão. Então, como eu falei para os irmãos, repetindo, irmãos, eu não viro a cara para ninguém. Já viraram a cara para mim. Não me cumprimentaram. Eu ia cumprimentar, aí tudo bem. Mas quando alguém olha, eu falo. Essa semana eu falei com um, fazia tempo que eu não via, ele ficou todo, né? Mas eu cheguei nele. Porque nós temos que envergonhar o inimigo, irmão. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Muitas vezes nós lutamos contra a carne e sangue. O inimigo vai ver no território do nosso meio. Irmão, nós não podemos lutar contra a carne e sangue. Amém? Amém. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Louvado seja o Senhor. Amém. Então aqui no capítulo 2 de João, fala que o Senhor foi convidado para o casamento. E tem para gente falar isso assim, né, irmão? Que o Senhor estava no casamento, a mãe de Jesus estava no casamento, mas quem que estava mais no casamento além de Jesus? Quem estava? Os discípulos. Os discípulos. Fala para o irmão, fala assim, irmão, fala assim para ele, o que você está fazendo no casamento? O casamento, Senhor? O casamento é como eu falei para o irmão, né? Como eu falei, né, Horácio? Ontem eu fui para o casamento da Débora e do Azaf, né? Que casou a Débora de Santa Rita com o irmão Azaf de Mossoró. E ali não combinou nada, mas eu senti na frente do irmão de noite em Mossoró, que eu conheço há muitos anos, né, irmão? Lá um
nos líderes da igreja de Mossoró, e a gente sentou ali, daqui a pouco começou a fluir a palavra. Amém. E falando em cima desse texto de João 2, que o Senhor guardou o bom vinho. Quando acabou tudo que eles achavam que iam desfrutar, quando acabou tudo, aí chegou o bom vinho. Amém. Chegou Jesus, irmão. Amém. E aí o vinho, aquele vinho deu sabor, deu sentido. Como o João falou ontem no casamento da Débora, eu não tenho uma receita para dar para vocês. Como ter um bom casamento, como formular um bom casamento, irmão, realmente não tem. Um bom casamento, ele é pautado na palavra de Deus. Amém. Como base, como vida, quando o casal desfruta a palavra de Deus, o casamento pode ter muito vento, irmão, mas não tem. Não vão se separar, não vão, porque o Senhor está sustentando. Amém. Amém? E fala que os seus discípulos creram nele. É muito importante você crer nessa palavra. Porque se eu não creio nessa palavra, irmão, como Deus vai poder fazer a sua obra? Como Deus vai poder edificar? Então, como o Sérgio falou, Deus coloca pessoas à nossa frente e a gente crê e obedece e somos abençoados. Amém. Amém, irmão? Amém. Os problemas vão ter, situação vão ter, mas irmão, não foque nisso. Vamos focar na palavra de Deus. Amém. Amém? Amém? E vamos fechar aqui com Mateus 28. Vamos lá. Mateus 28. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 28. Ele fala assim, ó. Versículo 18. Né? Ele fala aqui. E Jesus aproximando falando, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? A autoridade de Deus foi transferida para Jesus. Mas agora Jesus transferiu a sua autoridade para a igreja. A igreja, irmãos, ela tem a autoridade, ela tem a chave do reino do céu. Ela tem o poder de abrir e tem o poder de fechar. Amém? Amém? Então ele falou: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Aí ele deu uma ordem para nós, né, Sérgio? Ide. O Senhor não está pedindo para você, o Senhor está te mandando. Fala para o irmão: o Senhor não está pedindo para você, ele está te mandando pregar o evangelho. Amém? Como eu falei para os irmãos, né, da semana retrasada que eu tive lá no irmão, quando aquela pessoa que se dizia ser espírita, né, que eu ofereci a oração para ele lá no Rio Grande do Norte, e que eu orei na hora, ele passou, eu senti que fui transportado nessa oração, eu senti que saiu do meu corpo. Isso é Deus, irmãos. Amém. Você tem o poder de conectar as pessoas com Deus, você é o canal para as pessoas serem salvas, irmãos. Amém. Então, ide pregar o evangelho, amém? Ele vai ir, importante é fazer discípulos para você mesmo? Não é para nós, longe de nós isso, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nós temos que pregar o evangelho e batizar pessoas novas aí. Tem que vir criança nova para o nosso meio, amém? Mas você e eu temos que se dispor para pregar o evangelho. E no versículo seguinte ele vai: ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tem o quê? Pergunta aos irmãos: vocês têm guardado o que Deus tem ordenado? Amém. Como diz lá em Apocalipse capítulo 1, bem-aventurados os que veem, os que ouvem, os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Irmão, vamos guardar a palavra? Amém. Então você tem que estar na imersão da palavra. Cada dia você tem que imergir na palavra, né? A palavra é imersão, irmãos, é ruminar a palavra. Pode usar outro termo, é ruminar. É você estar gastando tempo ali, você está mergulhado na palavra, né? Para que o Senhor possa te encher, como você falou, preencher todo o vazio que está dentro de você, amém? E ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Fala assim: Deus não vai te abandonar, família. Ele está com você. Ele está conosco. Irmão, nos momentos de maiores aflições da minha vida, tinha angústia, uma situação difícil que muitos sabem que eu passei, mas eu sentia que Deus estava comigo. Amém. Muitas noites naquele colchão, ajoelhado, chorando, eu falava: Senhor, me ajuda, Senhor, minhas forças estão se perdendo, eu não vou suportar mais.
dava a sua graça e me assistia Amém. diante daquelas dificuldades. Então, tive essa convicção, sei que os irmãos têm, irmãos, Deus está com você. Amém. Às vezes você pode falar assim, mas Senhor, parece que o Senhor me abandonou nessa situação. Às vezes o Senhor até temporariamente te abandona. A gente passa por aquele deserto, mas Deus está com você no deserto. Amém. Fala para o irmão, Deus está com você no deserto. Agora você não vai te abandonar. Deus está com você. Ele vai estar, Ele está todos os dias, irmãos. Ele está todos os dias o quê? Até quando, irmãos? Até a consumação do quê? Do século. Então ele não está com você apenas, mas ele está até a consumação, ou seja, esse século vai ter a sua consumação. O Senhor, o discípulo perguntou, né? Senhor, quando será o sinal dos tempos, o sinal da tua vida? Né? Então, esse século vai se fechar, irmãos. E o Senhor vai estar com você. Amém. Fala comigo assim, fala assim comigo. Hoje dentro de nós, há uma fonte a jorrar para a vida eterna. E os rios da água viva fluem de nós. Fala assim, irmão, Deus quer te usar essa semana, Pedro. Fala, Deus quer nos usar essa semana. fala, o rio quer fluir de você. O rio quer fluir de você. Fala assim, não deixe esse rio parado. Não deixe esse rio parado. Faça ele fluir. Faça ele fluir, irmã Lúcia. E como ele flui, orar? Várias maneiras como Senhor ele ensinou a palavra. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aí fala assim comigo, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Quando pregamos o Evangelho Quando pregamos o nas Evangelho nas ruas, Cristo está conosco. Cristo está conosco. Cristo está com você. Amém. Ele está com a irmã, amém? Deus está com você, irmão. Irmão, você é bom demais pregar o Evangelho. Porque você se renova, se revigora. Amém? Louvado seja Deus. Então fala assim, o Senhor quer que tenhamos zelo pela sua casa. Quando o Senhor chegou no templo e viu aqueles homens negociando, fazendo todos aqueles negócios, a situação, ele não suportou. Ele pegou, fez um chicote, uma torrada e saiu lapiando todo mundo. Até o Senhor fala que o Senhor dá uma lapiada boa para a gente crescer, não é? Não é verdade? Não é para matar, né? Não é verdade? Né? Então o Senhor viu aquilo e ele falou, vamos passar de casa do meu pai, casa de negócio. O zelo da sua casa me consome. Então, irmãos, vamos edificar juntos a igreja. Amém. Vamos avançar, amém? Vamos avançar na pregação do Evangelho, na edificação das reuniões da igreja, amém? Jesus é o nosso Senhor. Então, o irmão quer compartilhar um ponto da palavra, da semana, que eu tenho sentimento. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer só 10 minutinhos em grupo, a gente, só 10 minutos a gente encerra a reunião. Tá bom? Vamos fazer 10 minutos.